Agora, gostaria de convidar o Dr. Richard Liebano para abordar o tema TENS para modulação da dor, avanços na evidência e na compreensão. Por favor, Dr. Richard Liebano. Obrigado. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande poder ministrar esse tema para vocês, que na verdade é um link da palestra do professor Pinfield, né? Ele abordou os mecanismos de dor, etiologia. Então, a ideia é agora a gente começar a falar um pouco sobre modulação, controle e tratamento de dor. Então, o tema que me foi sugerido para abordar foi os avanços na evidência e na compreensão da estimulação elétrica nervosa transcutânea. Acredito que todos aqui estejam familiarizados, né, com a sigla TENS. TENS, na verdade, é uma sigla de origem inglesa, onde cada letra, né, tem um significado, e no português nós teríamos como estimulação elétrica nervosa transcutânea. Então, eu gostaria de iniciar a palestra fazendo um alerta, porque é comum as pessoas confundirem nome de corrente elétrica com formas de estimulação. Então, primeira coisa, TENS não é corrente. TENS é uma forma de ativação de fibras nervosas por meios de impulsos elétricos de forma transcutânea. Ou seja, sem a disrupção da barreira cutânea, sem lesionar a pele. Se eu pegar um eletrodo em forma de agulha, espetar o nervo, deixa de ser TENS e passa a ser PENS, estimulação percutânea. Então, em teoria, qualquer corrente elétrica aplicada através da pele, com eletrodos de superfície, para estimular fibras nervosas, você poderia chamar de TENS. Então, tomem cuidado. Às vezes a gente pega um artigo para ler, e aí o título é TENS no controle do dor do edema. Aí você vai ler os métodos, eles usam corrente galvânica. Você fala, pô, mas corrente galvânica, se a gente for ver ao pé da letra, ele não está totalmente errado, certo? Muito bem. Quando nós usamos esta sigla TENS, estimulação elétrica nervosa transcutânea, geralmente nós estamos nos referindo a um tipo de estimulação que tem como principal finalidade a analgesia. E como consequência, como muito bem mostrado pelo Pinfield, nós temos a quebra do espasmo muscular. Então você quebra o ciclo dor-espasmo-dor e tem um relaxamento. Evidentemente, esse relaxamento muscular ele diminui a compressão sobre os vasos sanguíneos e melhora o fluxo sanguíneo local, o que contribui ainda mais para a melhora da dor. É interessante citar que existem também efeitos não analgésicos desse tipo de estimulação. Por exemplo, o efeito antiemético. O que seria o efeito antiemético? É o uso da corrente elétrica para diminuir náusea, enjoo e episódios de vômito em pacientes que realizam quimioterapia, pacientes que têm muita sensibilidade a alterações bruscas de movimento. Então, existe uma aplicação em que os eletrodos são colocados, ou melhor, um dos eletrodos é colocado em cima do ponto pericárdio 6, um ponto de acupuntura, localizado aqui próximo do punho, e existem alguns estudos mostrando, especialmente em pós-operatório, pacientes que usam analgésicos à base de opioides, o principal efeito colateral é a náusea. E tem estudos mostrando que a estimulação desse ponto com corrente elétrica, você consegue uma melhora desses sintomas. Existem alguns estudos, inclusive foi o tema, né, da minha dissertação de mestrado, tese de doutorado, eu trabalhei com TENS, para aumento de fluxo sanguíneo e prevenção de necrose em retalhos isquêmicos, né, amplamente utilizados em cirurgia plástica, cirurgias ortopédicas de reconstrução de mão, etc. Então, existem estudos mostrando que a TENS, dependendo dos parâmetros que você utiliza, ela libera CGRP e substância P, que o Pinfield também comentou, que são potentes vasodilatadores. Por isso que muitas vezes você tira o eletrodo do paciente e a pele está bem vermelha. Então, esse é um aumento do fluxo sanguíneo que ocorre na pele pela liberação desses neuropeptídeos. Existem estudos, inclusive, de TENS para cicatrização de ferida crônica, sendo que a principal hipótese para esse efeito é o aumento de fluxo sanguíneo. No Brasil é comum a gente fala ferida, todo mundo já pensa logo no laser, né? Porque é o recurso que nós mais usamos
mas não é o que tem mais evidência para cicatrização, por incrível que pareça. Existe mais evidência de correntes elétricas, não especificamente desses tipos de correntes que eu vou abordar aqui. Outros tipos de correntes que são um pouco mais específicas para a cicatrização. Agora, com relação à praticidade, né, o laser acaba sendo bem mais prático. E existem também estudos que avaliam alterações autonômicas com o uso de TENS, né? Nós temos uma colega aqui, a Sinara, fez um trabalho brilhante lá no Rio Grande do Sul, usando TENS para modular o sistema nervoso simpático e parasimpático. O professor Rodrigo Plentes, lá também de Porto Alegre, acabou de sair um trabalho publicado essa semana, em que eles estão tentando fazer controle de pressão arterial com a estimulação de grandes áreas na região paravertebral. Então, tentando modular essas reações autonômicas. Porém, eu apenas citei esses efeitos, pois o foco da nossa palestra hoje é TENS para controle da dor, que é o que a gente mais faz na prática clínica. Bom, já que TENS não é o nome da corrente, quando nós compramos um eletroestimulador e vem lá a sigla TENS, normalmente ele vai trazer uma dessas correntes aqui. Nos equipamentos nacionais, o mais comum é nós termos esse pulso bifásico simétrico, ou então o pulso bifásico assimétrico balanceado. Ou seja, são correntes que não apresentam efeito polar, por isso nós podemos usar 8 horas direto, se quiser, sem risco de queimadura química da pele, certo? No entanto, existem equipamentos, principalmente equipamentos europeus, que trazem esse tipo de pulso. É um pulso monofásico, ou seja, uma corrente polarizada. Porém, o risco de queimadura ele não é alto. Por quê? Porque a duração dos pulsos que nós usamos nos equipamentos de TENS ela é extremamente baixa. Nós usamos em torno de 100 a 200 microsegundos. Quando a gente compara com as diadinâmicas de Bernard, por exemplo, tem 10 milissegundos. Então, tem 0,1, 0,2 milissegundos, diadinâmicas 10 milissegundos. É uma diferença muito grande. Então, apesar da corrente ser unidirecional e, entre aspas, polarizado, o efeito polar dela acaba sendo muito baixo. Se vocês pegarem o livro cujo o professor Tim Watson é o editor, né, o capítulo de TENS foi elaborado pelo Mark Johnson, que é um pesquisador da Universidade de Leeds, que fica próximo de Londres. Ele traz, inclusive, nesse capítulo, outras formas de pulsos que comumente são encontrados nos aparelhos de TENS. Porém, aqui, no Brasil, qualquer equipamento nacional que vocês pegarem que tiver a sigla TENS, ou ele vai emitir esse tipo de pulso, geralmente os aparelhos digitais, e os aparelhos analógicos geralmente emitem esse tipo de pulso. Talvez algumas pessoas estejam pensando, faz diferença na prática? Em teoria, não. A professora Kathleen Sluka publicou um trabalho experimental, foi um trabalho em ratos, mas ela comparou o efeito hipoalgésico das diferentes formas de onda, e não teve diferença. Ambas as formas foram igualmente eficazes para diminuir a hiperalgesia dos ratos. O que acontece muitas vezes, né, assim, levando para o aspecto clínico, é que quando nós utilizamos esse tipo de pulso, é comum o paciente relatar para a gente que ele está sentindo só um dos eletrodos, ou ele está sentindo mais um dos eletrodos. Então, isso pode acontecer geralmente no fio preto, devido à diferença de forma da onda, da fase positiva e da fase negativa. Apesar do pulso ser balanceado, ou seja, eu tenho exatamente a mesma quantidade de carga elétrica aqui e aqui, a forma da onda é diferente, isso pode mudar um pouco a sensação. Mas isso não gera nenhum impacto com relação ao efeito analgésico. Muito bem, então o Penfield já explicou detalhadamente a teoria das comportas, né? Mas por que eu fiz questão de colocar novamente esse slide? Porque os primeiros equipamentos de TNS, eles surgiram e se tornaram populares após a publicação da teoria das comportas por Melzack e Wall em 1965. Preste atenção, 1965. Hoje em dia, nós sabemos, em especial os neurofisiologistas que estudam dor, que não é tão simples assim. Hoje em dia nós sabemos que a fibra de dor ela não faz essa sinapse inibitória, ela faz uma sinapse excitatória, mas tem um interneurônio ali no meio que vai fazer, no final das contas, dar no mesmo. Mas ela não é tão simples, né, como a gente aprende, como vem descrito em muitos livros. Mas também esse acho que não é o foco principal
da nossa aula. Uma pergunta que sempre fazem, né, eu gosto sempre também de dar exemplos clínicos. Até hoje fazem isso, né, essa polêmica começou aí há uns 10 anos, já falaram em um congresso, até hoje algumas pessoas fazem e perguntam. A famosa aplicação de TENS com gelo. O Penfield acabou de mostrar que o gelo diminui a condução dos impulsos elétricos. Se a TENS faz analgesia ativando as fibras grossas, as fibras A beta, você vai, com a aplicação de gelo, dificultar a ação da TENS. Você vai atrapalhar se você aplicar os dois no mesmo lugar ao mesmo tempo, certo? Felizmente saiu um artigo mostrando isso, né? Porque a gente sempre falava que não era para fazer, mas não tinha nenhum estudo mostrando. E eles viram que o TENS com gelo ou só o gelo, o resultado foi o mesmo para controle da dor. Então, para que gastar energia, né? Muito bem. Esse senhor com essa cara de satisfeito é o Dr. Patrick Wall, né? E eu acho que ele realmente tem todos os motivos, todas as razões para ser um cidadão altamente satisfeito, pois, afinal de contas, ele foi um dos autores da teoria das comportas e, além disso, ele foi o primeiro autor a publicar um estudo sobre TNS em humanos. Então, exatamente 2 anos após a publicação da teoria das comportas, ele tentou mostrar na prática. Bom, então vamos ver se a teoria das comportas funciona. Vamos pegar pacientes com dor, vamos aplicar um estímulo elétrico que cause uma parestesia, um formigamento, e eles conseguiram, com isso, gerar uma abolição temporária da dor nesses sujeitos, né? E um outro motivo que ele tem para estar altamente satisfeito é que, após o seu primeiro estudo, lá em 1974, houve um aumento exponencial no número de publicações de trabalhos científicos a respeito da TENS, né? Até ontem, eu atualizei ontem, a gente tem na PubMed 5.975 artigos publicados sobre TENS a partir de 1974 até hoje. Então é um tema que ainda desperta bastante curiosidade e interesse por parte dos pesquisadores. Muito bem. Então, quando nós pegamos um equipamento de TENS, ou quando nós vamos adquirir um equipamento de TENS, quais são os parâmetros que nós precisamos ajustar no aparelho? Professor de eletroterapia não gosta daqueles aparelhos que já vem tudo programado e você não consegue mexer, né? Às vezes facilita, mas às vezes atrapalha. Às vezes tem algum, por exemplo, a gente acabou de ver durante toda a manhã alguns equipamentos que, para a estimulação funcional, a professora mostrou que é importante. Para cada situação, você vai precisar de um tempo on, um tempo off, uma rampa. Para dorsiflexão, a gente não usa rampa. Para controle de espacidade, eu preciso de uma rampa maior. Então, é importante que você tenha esses controles nos equipamentos. E nos equipamentos de TENS, a gente precisa basicamente de 3 parâmetros ajustáveis. O tempo de duração do pulso, que ele vai ser medido normalmente em microsegundos, ou pode ser em milissegundos, a frequência de repetição dos pulsos e a amplitude dos pulsos medida em miliamperes. Então, é importante que o nosso equipamento nos dê a possibilidade de ajustar essas 3 variáveis, esses 3 parâmetros. Então, aqui nós temos apenas, isso é bem básico, né, mas é uma ilustração do que cada parâmetro significa. Então, aqui nós temos a amplitude, eu posso usar uma amplitude maior ou menor. Frequência, que nada mais é do que o número de pulsos por segundo, né? Ontem o professor Tim Watson mostrou isso de forma bastante didática. 1 pulso, 2 pulsos. É o número de pulsos que o equipamento vai emitir por segundo. A duração do pulso, o tempo de duração, ele pode... Aqui notem que a amplitude é a mesma, porém esse pulso tem uma maior duração do que este pulso. E nós temos ainda em alguns aparelhos várias possibilidades de modulação. A mais comum é o modo burst, né? Burst significa salvas, rajadas. O que é o burst? O aparelho ele vai pegar uma corrente, normalmente de 100 Hz, e vai emitir essa corrente em pacotes. Normalmente ele emite 2 pacotes por segundo. Então ele emite um pacote desse aqui, a frequência dessa corrente é 100 Hz, mas ela é modulada. Então nós temos 2 pacotes por segundo. Uma corrente de 100 Hz, modulada em 2. Esse é o burst. A modalidade contínua, né, onde os pulsos são emitidos de forma constante, de forma contínua.
E ainda outras opções, como modulação de amplitude, o modo VIF, que é muito usado nos aparelhos nacionais, né, que é a variação de intensidade e frequência, e outras possibilidades. Tem aparelhos que alteram a duração de pulso também durante a aplicação. Então, existem aí diferentes opções no mercado. Bom, esse gráfico ele é extremamente importante. Eu costumo dizer que ele é a base da eletrotermofototerapia. Esse gráfico ele é chamado o gráfico de força-duração. Né? Ontem o professor Alex ele mencionou em alguns momentos na sua apresentação esse gráfico. Ele é tão importante que caiu na prova do ENAD. Né? De tão importante, as questões de eletro, eles falam, não, vamos perguntar do gráfico lá das curvas força-duração. Então, nós sabemos que quando a gente aplica uma corrente elétrica, a primeira resposta que nós temos no paciente é a resposta sensorial. Então, estou sentindo aqui uma parestesia, um formigamento. Aí você fala assim, então, aguenta aí que eu vou aumentar mais. Nós começamos a ter contração, resposta motora, e se eu aumentar mais ainda, eu tenho dor, certo? Reparem que quanto menor for a duração do pulso ou a duração da fase da corrente, maior é a diferença entre os três limiares. Então, aqui o limiar sensorial, o motor e o doloroso, eles ficam mais afastados um do outro. Ao passo que aqui, quando eu uso um pulso com uma duração muito longa, eles ficam mais próximos. Então, quando eu quero selecionar mais um tipo de fibra nervosa, ou seja, mais fibra sensitiva ou mais fibra motora, eu devo tomar bastante cuidado com o ajuste do tempo de duração de pulso, né? Então, a professora, pela manhã, ela sugeriu nos protocolos de estimulação elétrica funcional, estimulação elétrica neuromuscular, em torno de 200 a 400 microsegundos. Para a estimulação sensorial, nós vamos trabalhar com durações menores, em torno de 100 a 200 microsegundos, porque o nosso alvo principal será as fibras sensitivas. Então, se eu quero uma estimulação que seja mais seletiva para as fibras sensitivas, eu devo usar uma duração de pulso mais baixa. Tá? Quanto menor for a duração do pulso, mais confortável será a corrente para o paciente. E aí alguns poderiam então pensar, então por que não usar o mínimo do aparelho? Quanto menor, mais agradável. O problema de você usar uma duração de pulso muito pequena é que você corre o risco de aumentar ao máximo a amplitude, a intensidade, e ainda não ter a resposta que você deseja. Isso aconteceu em um estudo de uma tese de PhD, de uma colega chamada Dana, onde ela está aplicando TENS para pacientes com fibromialgia. E ela usa um eletrodo desse tamanho, que pega toda ali a região lombar. E a ideia inicial era usar uma duração de pulso de 100 microsegundos. Só que o que acontecia? Em todos os pacientes a gente chegava no máximo da amplitude e a sensação ainda não estava adequada. Então, nós precisamos modificar para uma duração de 200 microsegundos. Então, por isso que não pode usar o mínimo, que nem sempre você vai ter a carga elétrica suficiente para ter a resposta neurofisiológica. Né? Lembrem-se que o que vai determinar a resposta é a carga de fase do pulso, ou seja, é o produto da amplitude pela duração. Então, eu preciso das duas coisas, amplitude e duração. Se eu quiser fazer uma estimulação motora, né, que não é o foco principal da nossa aula, a gente deve, então, aumentar a duração da fase. E se a gente aumentar demais, a gente começa a ter uma estimulação altamente desconfortável para o paciente. Então, quando o seu paciente fala, nossa, essa corrente é ruim, está ardendo, está queimando, primeira coisa, vê se o eletrodo está com gel, se o eletrodo autoadesivo não está perdendo a cola. A gente, para economizar, o autoadesivo não está colando mais, eles vão lá, passam uma fita crepe em cima. Não pode. Porque a cola é o meio condutor. Então, não está colando, joga fora e arruma outro. Ah, mas é caro. Então, uso de borracha siliconada com carbono e gel. Mas se mesmo assim estiver altamente desconfortável, verifique a duração de pulso e veja se é possível diminuir um pouco este valor. Tá? Então, aqui apenas como sugestão, para as aplicações de TENS, nós normalmente vamos trabalhar aí com um pulso entre 100 e 200 microsegundos. Muito bem. Então, existem algumas formas de você programar o equipamento. E dependendo da combinação de parâmetros que você faz, você tem algumas classificações. Por exemplo, TENS convencional, TENS acupuntura, bursts ou breve intensa. Então, isso depende da forma com que você programa os parâmetros.
Então, o que seria a TENS convencional? É uma estimulação que vai pegar prioritariamente as fibras sensitivas. Então, se eu só quero fibra sensitiva, a duração do pulso vai ser baixa, em torno de 100 microsegundos, ou pode ser até um pouco menos. E a frequência ela deve ser alta, tá? Em torno de 80 a 100 Hz. Na literatura, eles colocam de 10 a 250. Nós normalmente não usamos esses extremos. Geralmente, a gente fica entre 80 e 100 Hz. Por que a frequência é alta? Porque se nós estamos estimulando as fibras sensitivas, nós estamos ativando as fibras A-beta, que o Penfield acabou de mostrar, que são fibras que apresentam uma alta velocidade de condução. Então, nós precisamos trabalhar com uma frequência um pouco mais alta. Tá? Apenas para deixar claro, a gente ainda não tem evidência científica suficiente para dizer, por exemplo, eu vou trabalhar com TENS de alta frequência, ali, 80, 100. A gente ainda não tem evidências para saber exatamente qual é a melhor frequência. Por quê? Porque isso provavelmente varia um pouco de paciente para paciente. Né? Então, mas você tem um paciente aqui, você tem que usar o equipamento, você vai ter que escolher alguma. E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o resultado de um estudo em que eles verificaram que em torno de 80 Hz foi o que eles tiveram uma melhor resposta para a maioria dos pacientes. Não para todos, mas para a maioria. Tem um trabalho do professor Alex Ward que ele levanta essa questão. Né? Se eu não me engano, ele trabalhou com uma corrente modulada em 50 Hz. E a justificativa é que não tem evidência para dizer se realmente a gente tem que usar 100, 80 ou talvez 50. Né? Mas a justificativa é essa, é a fibra que tem uma alta velocidade de condução, então nós, por isso, usamos normalmente frequências mais altas. Já a TENS acupuntura é uma estimulação em nível motor. Para isso, nós aumentamos um pouco a duração do pulso e vamos trabalhar com frequências abaixo de 10. Normalmente, nós usamos 2 ou 4 Hz. Por que a frequência precisa ser baixa? Porque vocês viram hoje pela manhã e ontem praticamente o dia todo. Se eu uso uma corrente no limiar motor com frequência acima de 20 Hz, eu tenho uma contração tetânica. Então, se eu deixar o paciente 1 hora, ele tem uma cervicalgia, eu coloco os eletrodos no trapézio, 80 Hz, limiar motor, ele vai ficar assim, 1 hora. Então, ele vai ter uma piora da dor. Então, por isso a frequência tem que ser baixa para você ter contrações intermitentes, se você estiver trabalhando no limiar motor para controle de dor. Os bursts, né, eu já havia comentado, então também uma duração em torno de 200, é uma corrente de 100 modulada em 2, e a breve intensa a gente costuma falar que coloca tudo no extremo, tudo no máximo do equipamento. Duração de pulso grande, frequência alta, e é uma estimulação que a gente fica ali entre o nível motor e o nível doloroso. É uma estimulação que não é muito utilizada porque gera um alto nível de desconforto ao paciente. Hoje em dia, existe uma tendência de se abandonar esta terminologia. Tá? Então, trazendo algumas novidades para vocês. Então, não é que não se usa mais, mas se vocês pegarem os artigos recentes de TNS, tem se usado mais a seguinte nomenclatura: TENS de alta frequência e TENS de baixa frequência. Tá? Então, baixa frequência a gente enquadra a acupuntura e o burst, e alta frequência aqui o convencional e a breve intensa. Tudo bem? Então, né, acabei de falar que essas modalidades elas podem ser agrupadas aí em 2 grupos. Né? O grupo TENS de baixa frequência, frequências menores do que 10 Hz, e TENS de alta frequência, geralmente frequências acima de 50. Acima de 50 Hz. Muito bem. Qual é a diferença, então, de eu aplicar uma estimulação em um paciente com 2 Hz, ou seja, TENS de baixa frequência, ou aplicar com 80 Hz, TENS de alta frequência? O mecanismo de ação é diferente. Tá? Então, a TENS de baixa frequência, o que ela faz? Ela ativa os receptores miopioides na substância cinzenta periaquedutal e no bulbo ventral rostral e no corno posterior da medula espinal. Então, esses 3 locais do sistema nervoso central são as principais regiões de atuação dos opioides liberados pela TENS de baixa frequência. A TENS de baixa frequência ela libera serotonina e ativa os receptores 5-HT2 e 5-HT3 na medula espinal, no corno posterior. E ativa também os receptores GABA-A na medula espinal. Aí, né, quem prestou atenção na aula do Penfield, de repente pode estar em dúvida. O Penfield falou que a serotonina causa dor.
realmente, na periferia, ela aumenta a dor. No sistema nervoso central, ela tem ação analgésica. Já a TENS de alta frequência, ela ativa os receptores delta opioides. A gente tem 3 tipos principais, né? O Mi, delta e kappa. Tá? Então, TNS ativa Mi e delta. A TENS de alta frequência, ela ativa os receptores delta opioides também nas mesmas regiões. Reduz a liberação de glutamato, vocês acabaram de ver que é um mediador, um neurotransmissor que aumenta a dor, e também ativa os receptores de GABA na medula espinal. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte, né? É comum até hoje, inclusive em muitos livros que a gente tem disponíveis, ainda essa informação ela é encontrada. A seguinte informação: quando você usa TENS de alta frequência, você age nas comportas medulares. E quando você usa TENS de baixa frequência, você libera opioides endógenos. Na verdade, né, esse conceito ele já mudou há vários anos. E então a gente sabe que tanto a TENS de alta como a de baixa, elas ativam receptores opioides. O que muda é o tipo de receptor que vai ser ativado. E por que isso é importante, né? Já já a gente vai entender melhor. Então aqui a gente tem uma representação mostrando os principais pontos de atuação da TENS. Então são os locais em que ela vai ativar receptores para causar o efeito analgésico. Então aqui o núcleo ventrolateral da substância cinzenta periaquedutal, que fica lá no tronco encefálico. Aqui a RVM, ali no bulbo, e o corno dorsal da medula espinal. Então são as 3 regiões principais. Tá? Muito bem. Se a TENS apresenta como principal mecanismo de ação a ativação de receptores opioides, a gente começa a fazer alguns questionamentos. Do tipo, o que acontece com um paciente que toma opioide por muito tempo? Toma morfina por muito tempo? A morfina para de fazer efeito, né? Ele precisa de doses cada vez maiores. Esse fenômeno é conhecido como tolerância analgésica. Tá, mas a TENS age da mesma forma. Será que existe algum tipo de tolerância cruzada, algum tipo de associação? Então, é isso que a gente vai ver agora. Voltando aí no tempo, mais precisamente em 1980, Solomon e colaboradores, eles verificaram que pacientes que fizeram lá vários tipos de cirurgia, os pacientes que eram tolerantes a opioide, eles não respondiam a TENS. Então, pacientes que antes da cirurgia já tinham feito muito uso de opioides, eles não respondiam a TENS. Aí alguém poderia pensar, pode ser que eles tinham então dores mais graves, algum outro tipo de problema. Mas esse já foi o primeiro indício da possibilidade de tolerância cruzada. Ou seja, se o paciente já é tolerante aos opioides, esse paciente ele não vai responder a TENS. Especialmente a TENS de baixa frequência. Por quê? Porque os opioides mais conhecidos comercialmente, como por exemplo o tramal, morfina, codeína, todos esses opioides eles são seletivos para os receptores Mi opioides, que é exatamente o mesmo receptor que a TENS de baixa frequência vai ativar. Ah, então nesses pacientes seria melhor usar a TENS de alta frequência? Sim. Então, voltando agora a 2011, né, mais precisamente, saiu um trabalho do grupo do professor Serge Marchand, do Canadá, onde eles mostraram que pacientes que tinham dor crônica, tanto os que já fizeram uso no passado de opioide, como os que não fizeram uso de opioide, eles responderam da mesma maneira com a aplicação da TENS convencional, a TENS de alta frequência. Porém, os pacientes que haviam feito uso de opioides no passado, eles responderam apenas a TENS de alta frequência. Reparem que aqui não houve uma resposta da TENS acupuntura, a TENS de baixa frequência, nos pacientes que fizeram uso crônico de opioide. Então, comprovando, né, aquela teoria que se o paciente já tem tolerância por uso de medicamento que ativa receptor Mi, não adianta usar TENS de baixa frequência. A resposta vai ser muito ruim. Então, nesses casos, é importante trabalhar com frequências altas para ativar os receptores delta opioides, que ainda não desenvolveram tolerância. A professora Kathleen Sluka, da Universidade de Iowa, então ela teve a seguinte questão, né?
em mente? Bom, já se sabe que paciente que usa opioide, ele não responde bem ao TENS. Tá, mas e se eu usar TENS direto? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Será que o efeito ele diminui ao longo do tempo? E realmente diminui. Então aqui é o grupo que ela aplicou TENS de baixa frequência, né, nos primeiros dias. Essa linha azul é o aumento do limiar mecânico. Então a TENS funcionou, funcionou, funcionou. Reparem que do quarto dia em diante, ó, não tem mais diferença. Ou seja, a TENS parou de funcionar nos ratos, tá? Que receberam a estimulação seguida. Isso aconteceu também nos animais que receberam a TENS de alta frequência, com frequência de 100 Hz. Por volta do quarto dia, eles deixam de responder. Eles não têm mais a resposta hipoalgésica. Muito bem. Então, o próximo passo dela foi ver se isso acontecia em humanos, né, que foi esse o tema do meu trabalho de pós-doc que eu tive a oportunidade de desenvolver lá com o grupo da professora Kathleen Sluka. Então, a gente queria saber se existia tolerância analgésica com o uso de TENS em humanos. Então, para avaliar isso, nós usamos alguns instrumentos para indução de dor, porque isso foi feito em indivíduos saudáveis, tá? Para os que não conhecem, esse aqui é um equipamento chamado algômetro de pressão. É um aparelho, né, como o próprio nome já diz, ele vai aplicar uma pressão no corpo do paciente, e quando o paciente percebe que aquela pressão começa a gerar dor, ele aperta esse botão, e aí o aparelho trava. Então, nós temos uma medida de pressão em quilopascal do limiar de dor por pressão. O limiar de dor por pressão ele é definido como a menor quantidade de pressão aplicada necessária para causar dor no paciente. Então, o que nós fazemos? A gente avalia o limiar de dor por pressão, trata esses sujeitos e avalia de novo. Se o recurso funcionou, o limiar de dor aumenta, ou seja, eu vou precisar de mais pressão para causar dor. Então, nós fazíamos isso antes e após a aplicação da TENS, por 5 dias consecutivos. Essas duas primeiras linhas, a vermelha e a verde, né, a vermelha TENS de baixa frequência, a verde TENS de alta. Reparem que nos primeiros dias houve aí um efeito hipoalgésico. Então, aqui a gente tem o grupo controle e o placebo. Então, os grupos foram diferentes no início. A TENS aumentou o limiar de dor por pressão. Porém, no 5º dia, não havia mais nenhum tipo de diferença entre os grupos. Então, a gente conseguiu demonstrar, né, essa tolerância com apenas 5 dias de estimulação. E aí, com certeza, vocês devem estar pensando, mas é muito pouco tempo. Realmente é muito pouco tempo. E provavelmente esse efeito foi observado porque nós usamos exatamente os mesmos parâmetros todos os dias. E na prática clínica não é isso que acontece. O paciente no primeiro dia ele tem receio, ele tem medo, no dia seguinte ele suporta mais corrente, então isso faz com que a tolerância demore mais tempo para acontecer. Tá? E a Josi provavelmente vai comentar de alguns estudos que já mostram que se você modular a frequência, ou seja, não usar sempre o mesmo valor, você também pode retardar o aparecimento da tolerância analgésica. Tá? Então, na prática clínica, não é tão rápido assim que isso se desenvolve. Bom, uma outra medida que nós fizemos foi a somação temporal. O que é a somação temporal? Então, aqui a gente tem uma demonstração. Se eu aplicar um estímulo doloroso, o paciente vai lá na escala visual analógica e relata a dor dele. Aí eu tiro o estímulo, a dor zera. Eu aplico o estímulo novamente, ele sente dor. Eu tiro o estímulo, a dor zera. Eu aplico o estímulo, ele sente dor. Só que, se eu aumentar a frequência desses estímulos, ou seja, diminuir esse intervalo, ou ainda eliminar esse intervalo e manter o estímulo doloroso por um período maior, a intensidade da dor, ela tende a aumentar em alguns sujeitos. Então, apesar do estímulo ser o mesmo, eu não estou apertando mais. O paciente começa numa escala de 0 a 20, ele começa assim, 8. Aí passa 10 segundos, ele fala assim, 11. Passa 10 segundos, ele fala 13. Ou seja, eu não estou pressionando mais, o mesmo estímulo faz com que a dor aumente. Pacientes com dor crônica, quase 100% deles apresentam uma altíssima somação temporal. No estudo da Dana, a gente não conseguiu fazer esse teste nas pacientes portadoras de fibromialgia, porque elas tinham muita dor. Tá? Se nós fizéssemos esse teste aqui na sala, aproximadamente metade iria ter somação temporal e a outra metade não iria ter.
né? Em que grupo vocês gostariam de estar? No que não tem somação temporal. Por quê? Quem tem somação temporal tem uma maior predisposição a desenvolver algum quadro de dor crônica no futuro. Porque a somação temporal, ela avalia o grau de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Por isso que quem tem dor crônica tem uma altíssima somação temporal. Muito bem. Então, esse é um trabalho que foi publicado em 2010, mostrando a somação temporal em pacientes com osteoartrite de joelho. Então, comparado com o grupo controle é essa linha de baixo, né? Os pacientes com osteoartrite de joelho, olha como a dor aumenta muito mais do que os pacientes que eram saudáveis. Então, isso mostra que pacientes com osteoartrite de joelho, eles apresentam maior sensibilização central. Isso explica o que o Pinfield comentou. Por que tem gente que tem osteoartrite grau 4 e não tem dor? E gente que tem grau 2 e não aguenta de dor, grau 3? Né? Por que 16% das cirurgias bem-sucedidas de prótese total de joelho, os pacientes continuam tendo dor, sendo que as cirurgias foram consideradas um sucesso? Por quê? Porque o componente não era apenas periférico. Existe também um componente central que precisa ser tratado, né? E isso explica também a fibromialgia. O paciente não tem nada na periferia. Faz 20 mil exames e não dá nada, mas ele morre de dor. O paciente tem dor no pé, amputa o pé, a dor continua no pé. Ou seja, não era só no pé o problema. Existe um fenômeno de centralização, de hipersensibilidade do sistema nervoso central. E isso é muito importante. Por quê? Você pega um paciente que tem lá um processo crônico. Você faz 50 sessões de ultrassom e ele não melhora. Por quê? Muitas vezes o problema não está mais ali. Você precisa tentar avaliar se ele não tem uma hipersensibilidade central. E existem testes para isso. Um deles é a somação temporal. Um outro é o DINI, que é o CPM, que avalia a integridade das vias descendentes analgésicas. Então, a gente está começando a pensar um pouco diferente no tratamento desses pacientes portadores de dor crônica. E vejam que interessante, a sensibilização central ela foi maior tanto no joelho, como também no tibial anterior, ou seja, uma área afastada um pouco ali do joelho, eles também tinham mais sensibilização ali do que os pacientes que não tinham osteoartrite. Então, esse tipo de teste já vem sendo usado em alguns centros especializados no estudo da dor antes de cirurgias, né? Porque se um paciente ele tem um grau de hipersensibilização central muito alto, existe o risco dele não ter um bom resultado pós-operatório, porque o problema não era apenas periférico. Então, remove ali o problema teórico da periferia, mas a dor, ela às vezes continua. Então, esse aqui era o equipamento que nós usávamos para fazer a somação temporal, e o estímulo doloroso ele era mantido por 2 minutos no antebraço, e a cada 10 segundos a gente avaliava a intensidade da dor dos indivíduos. Isso era feito antes e depois da aplicação de TENS. O resultado interessante que nós tivemos com relação à somação temporal é que no primeiro dia a TENS diminuiu a somação temporal. Porém, no 5º dia, não houve essa redução. Mais uma vez, provavelmente devido à tolerância analgésica. Muito bem. O professor Mark Johnson, ele realizou há muitos anos atrás, se não me engano, 99, 2000, um estudo com 128 pacientes com dor crônica que usavam TENS para controle da dor, para saber qual era o tipo, né, de modulação que eles usavam mais para controlar a dor. A maioria dos pacientes usava o modo contínuo com frequências altas, entre 40 e 100 Hz. Então, é a modalidade normalmente mais usada por pacientes portadores de dor crônica. Então, um outro tabu, né, que a gente tem na eletroterapia. Se é dor aguda, é TENS convencional, alta frequência. Se a dor é crônica, é baixa frequência. Então, isso mudou, né? A gente acabou de ver, se o paciente tem dor crônica, mas é tolerante a opioide, não adianta você usar baixa frequência. Então, hoje em dia, tem se trabalhado, independentemente do tipo de dor, né, se é dor aguda ou crônica, eu vou mostrar daqui a pouquinho na apresentação, mas tem se dado preferência a começar o tratamento com alta frequência. E aí você avalia o resultado e vê se é necessário mudar ou não este parâmetro. Então, esse é um trabalho já bastante antigo do grupo do Mark Johnson, em que ele verificou, né, que a maior parte dos pacientes teve ali uma boa analgesia com uma frequência em torno de 80 Hz. Então, de novo, nós ainda não temos fortes evidências para afirmar qual é a melhor frequência dentro da alta.
Então, eu vou usar 40, 60, 80, 100, 110? A gente ainda não sabe exatamente qual é a melhor. Mas esse trabalho, ele, pelo menos, nos ajuda a direcionar. Bom, vejam só que interessante. Existe um livro publicado na Europa, é um livro inteiro só sobre TENS. Né? Então, não é um livro de eletro, é um livro sobre TENS. Fala tudo, desde a história da TENS, desde as aplicações. É um livro cuja autora é a professora Deirdre Walsh, da Universidade de Ulster, que fica na Irlanda do Norte. E nesse livro ela apresenta uma forma interessante de você modular os parâmetros na aplicação clínica. Então, bom, chegou o paciente aqui, eu vou usar TENS. Que parâmetro eu uso? Claro, se eu tivesse um mês para ficar testando, hoje eu uso um jeito, vejo como ele responde, amanhã eu uso o outro, isso é uma coisa. Mas não, eu tenho que aplicar agora e tenho que diminuir a dor do paciente. O que eu coloco ali no equipamento? Então, ela sugere o seguinte. Primeiro, você precisa examinar e saber, né, de onde vem essa dor, se é uma dor aguda, se é uma dor crônica, qual é a causa. Eu sempre costumo dar um exemplo que aconteceu na minha casa. Eu tenho um irmão que ele começou, há alguns anos atrás, a ter uma dor na costela. Né? E aí, não é nada, não é nada, não é nada, fez um raio-x, faltava um pedaço da costela. Ou seja, ele estava com um tumor, era um tumor benigno, mas... que segundo o ortopedista, ele geralmente nem pediria raio-x nesse caso. Porque mesmo se fosse fratura de costela, não precisa fazer, vai fazer o quê, né? E aí, imaginem se a gente ficasse usando TENS. Melhorou a dor, né? Vai usando, vai usando, vai usando, você vai demorar mais para descobrir o problema. Então, você tem que saber o que está acontecendo com o paciente. Avaliar se tem alguma contraindicação. Então, o que ela sugere? Você começa, não importa se a dor é aguda ou crônica, com a TENS convencional, a TENS em alta frequência, por até, no máximo, 30 minutos, para ver a resposta do paciente. Se a resposta for boa, você continua a terapia e aumenta o tempo de tratamento por 1 hora por sessão. Tá? Tem um artigo que saiu muito recentemente mostrando que o tempo de aplicação de TENS, os tempos, entre aspas, ideais, eles devem ficar entre 30 e 60 minutos, no mínimo. Tá? Por isso que quando a gente pega as edições antigas do livro Eletroterapia de Clayton, eles falam, o tempo é de 8 horas. Aí o pessoal não entende, mas como vai usar 8 horas? Pois é, o paciente ele usa, igual fez, né, 6, 8 horas de estimulação o tempo todo, com equipamentos portáteis, ele compra, aluga o equipamento e usa. A gente costuma falar que o Brasil é um dos poucos países em que o pessoal ainda usa TENS em clínica. Né, assim, de forma um dos aparelhos mais usados, e não deveria ser. Você até pode usar, mas não adianta usar 10 minutos, 15 minutos, como a maioria usa. Pô, a sessão dura 40 minutos, então fica inviável, pois é. Então, se é um paciente que tem uma boa resposta ao TENS, talvez valha a pena você orientar para ele comprar um equipamento, ele não custa muito caro. Se o paciente tiver condições, ele usa isso para controlar a dor, ao invés de ficar tomando um monte de analgésico e anti-inflamatório, que vai acabar com o estômago, com o fígado e com os rins do paciente, ele faz um controle não farmacológico da dor. Isso não é que você vai dar alta, mandar o paciente embora, mas a ideia é tentar diminuir o consumo de medicamentos. Agora, nós usamos a TENS convencional e a resposta foi muito ruim. Claro, a resposta eu vou avaliar, né, o método mais simples é com a escala visual analógica. Então, avalia a dor antes e após a sessão. Não diminuiu nada, diminuiu 1 ponto na escala de dor. 1 ponto na escala de dor não é considerado clinicamente relevante. O paciente não vai pagar ônibus lá em São Paulo, pegar metrô, demora 3 horas para chegar na sua clínica, com dor 8 e embora com dor 7. Então, isso, né, eles não consideram uma boa resposta. Geralmente é no mínimo 2 pontos de redução da dor na escala visual analógica, para você considerar um efeito clinicamente relevante. Agora, se mesmo assim a resposta for ruim, né, você pode, então você vai usar outros modos, baixa frequência, por exemplo, pode mudar o posicionamento dos eletrodos, e se mesmo assim a resposta for ruim, para. Porque 30% dos pacientes não respondem a TENS. Nós não sabemos exatamente por quê. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu deixei todas as salivas dos meus 100 voluntários que participaram do meu estudo, que eles estão fazendo análise de DNA para tentar identificar algum fator que faça um indivíduo responder muito bem a TENS e o outro não responder bem a TENS. Mas a gente sabe, tem paciente que você usa a TENS não melhora nada. Não melhorou, está igual a dor. Tem uns que falam até que piorou a dor. Já viram isso? Como é que tá? Deu uma piorada, hein? Então isso realmente pode acontecer. Se você mudou os parâmetros e não tem solução, vai procurar outra forma de terapia. E incentivar sempre, né, os pacientes que respondem bem ao uso de TENS em casa.
Muito bem. Na década de 80, saiu um trabalho onde eles fizeram análise dos potenciais de ação das fibras nervosas durante a aplicação de TENS. E nesse estudo, o que eles verificaram? Que após alguns minutos, os indivíduos têm habituação sensorial. Isso todos aqui sabem, né? O paciente fala, ficou mais fraco o choquinho. Não estou sentindo mais como estava antes. Porém, na análise dos potenciais de ação, eles verificaram que não havia nenhuma alteração. Então, apesar do voluntário falar que ele não estava sentindo mais a corrente do jeito que ele sentia antes, os potenciais eles aconteciam da mesma forma. Isso levantou uma dúvida, né? Ou seja, será então que quando tem habituação sensorial eu preciso realmente corrigir a intensidade? Inclusive, em alguns livros saiu a informação que isso não era mais necessário. Porque os potenciais continuam ocorrendo da mesma forma. Muito bem, mas esse achado foi um achado em um estudo de potenciais de ação. Eles não avaliaram o efeito hipoalgésico ou o efeito analgésico nessa situação. Então, nós fizemos, alguns anos atrás, esse artigo saiu em 2011, em que a gente tinha 4 grupos de estudo. Então, um grupo era controle, não recebia nenhum tratamento, um grupo recebia TENS placebo, um grupo a gente aumentava a intensidade até o sujeito sentir um formigamento forte, porém confortável, só que a gente não mexia mais, deixava 40 minutos de terapia sem corrigir a intensidade. E no último grupo, a gente a cada 5 minutos perguntava, como que está a sensação? Se ele falasse que a sensação havia diminuído, a gente aumentava até ele voltar a ter a mesma sensação que ele tinha anteriormente. Ou seja, um formigamento forte, porém confortável. E o grupo em que a intensidade foi ajustada teve uma resposta hipoalgésica muito maior do que os demais grupos. Ou seja, ainda deve-se ajustar a intensidade do TENS quando houver habituação sensorial. Então, é algo que todo mundo faz, mas nunca ninguém tinha parado para estudar, né? Então, realmente, será que precisa? Será que a analgesia é melhor? Será que é pior? E nós vimos que é melhor. Bom, aí alguém pode estar, então, confuso agora, né? Bom, lá o estudo anterior viu que não muda o potencial. Então, se aumentar ou não aumentar, a mesma coisa. Então, por que será que ajustando a amplitude, a resposta ela é melhor? Existe um trabalho publicado em 2005, em que eles verificaram o seguinte, eles anestesiaram a pele dos ratos. Tá? O fato de anestesiar a pele do rato não interferiu na resposta da TENS. Ou seja, esse estudo mostrou que o alvo primário da TENS não são as fibras aferentes cutâneas. Tá? A gente tem aquela mania de falar, esfrega ali a pele, é o mesmo efeito do TENS. Então, esse estudo ele mostrou que não é ali o principal foco de ação. A TENS ela estimula as fibras aferentes dos tecidos profundos, principalmente. Porque quando eles anestesiaram as fibras mais profundas, a TENS deixou de funcionar. Mas quando eles anestesiaram a pele, não houve nenhuma alteração. Então, o que a gente acredita? Que no grupo em que a gente ajusta a intensidade, você usa uma intensidade mais alta no fim da sessão. Consequentemente, você tem uma ação mais profunda e consegue recrutar um maior número de fibras aferentes. Por isso que a resposta hipoalgésica é melhor. Então, as fibras que já estavam disparando, você não muda o comportamento, mas você consegue recrutar um maior número de fibras aferentes. Essa é a nossa hipótese. Bom, uma das poucas conclusões que nós já temos dentro da eletroterapia é que para TENS ou para a corrente interferencial funcionar para aliviar a dor, é importante que o paciente sinta uma parestesia forte. Essa é uma das poucas evidências concretas que nós temos aí dentro da eletroestimulação para controle de dor. Tá? Então, aquela história de você aumentar, estou sentindo aqui um formigamento, e você vira as costas e vai embora, não funciona. É importante que o paciente sinta uma parestesia forte. Tá? Porém, não forte a ponto de causar dor. Não é sessão de tortura. Mas tem que ser um formigamento forte, uma intensidade alta. Intensidade baixa não tem um bom resultado. Então, esse é um trabalho do grupo do professor Jordan, né? Foi uma revisão sistemática de intervenções de fisioterapia para osteoartrite de joelho. E o que ele verificou?
ele colocou os critérios, né? Então selecionou os artigos que tinham bom rigor metodológico e fez a revisão. A conclusão da revisão é que de todos os artigos que ele avaliou, então ele encontrou os seguintes recursos: laser, TENS interferencial, eletroacupuntura, ondas curtas pulsado ou campos eletromagnéticos pulsados, correntes excitomotoras, ultrassom, então vários recursos. De todos os recursos que ele selecionou para a revisão, somente a eletroacupuntura demonstrou uma analgesia clinicamente relevante. E esse é o grande problema que nós temos nas evidências relacionadas à eletrotermofototerapia. Por quê? Normalmente, os pesquisadores eles selecionam os artigos com base nos critérios metodológicos. Porém, poucos são as revisões em que os autores avaliam os parâmetros que foram utilizados no estudo. Ah, tá bom, é estudo duplo cego? É randomizado? É. Ah, tem follow-up? Tem. Ah, então entra. Tá bom, mas ele usou uma frequência de 0,005 Hz. Ah, não, mas isso a gente não avaliou, a gente só viu se o desenho metodológico era bom. Então, é muito importante nas revisões sistemáticas de eletrotermofototerapia levar em consideração os parâmetros utilizados. Então, o que eles fizeram? Bom, o resultado foi esse, né? Só a eletroacupuntura diminui a dor causada pela osteoartrite de joelho. Então, vamos agora deixar nos resultados só os trabalhos que usaram uma dose, entre aspas, correta. Vamos tirar os absurdos de errado. E quando eles selecionaram, o que eles consideraram como parâmetro correto, parâmetro ideal? A intensidade tinha que ser forte, próxima do nível nóxico. Então, quem usou a intensidade ali fraquinha, saiu fora. Foi excluído o trabalho. Frequência entre, eles colocaram tudo, de 1 a 150 Hz. Então, a gente não sabe qual é a melhor frequência. Então, quando a gente não sabe qual é melhor, vamos colocar todo mundo no bolo. Quem usou 1 Hz, até quem usou 150 Hz. O tempo mínimo tinha que ser 20 minutos por sessão e, no mínimo, 5 sessões. Com isso, a TENS e a interferencial obtiveram uma melhora clinicamente importante. Então, o uso de TENS interferencial com os parâmetros corretos, ele gera uma redução clinicamente importante da dor desses pacientes. A eletroacupuntura continuou e agora entrou o laser. O professor Nivaldo ficou feliz agora, né? Então, eles conseguiram mostrar que o laser, quando usado nos parâmetros corretos, segundo os sugeridos pela WALT, a Associação Mundial de Laser Terapia, o resultado muda. Né? Então, além do desenho experimental, as doses devem ser consideradas. Então, a conclusão é que TENS, eletroacupuntura e laser, quando administrados com doses adequadas, entre 2 e 4 semanas, reduzem a dor dos pacientes que têm osteoartrite de joelho. Muito bem. Então, eu coloquei aqui algumas mensagens para vocês levarem para casa e não esquecerem de tudo isso que eu falei. Eu sei que é muita informação. Então, primeiro, tanto a TENS de baixa como a TENS em alta frequência, elas ativam receptores opioides. O que muda é baixa frequência, receptor Mi. Alta frequência, receptor delta. Pacientes que estão em uso crônico de opioides não respondem a TENS de baixa frequência. Então, se o paciente fala que toma codeína, toma tramal, já tomou muito tempo de morfina, não perca tempo usando TENS em baixa frequência. Tá? Começa com 80, 100, algum valor ali dentro da faixa da alta frequência. A manutenção dos parâmetros da corrente favorece a ocorrência de tolerância analgésica a longo prazo. Ou seja, se você usar todos os dias exatamente os mesmos parâmetros, durante muito tempo, a chance do paciente desenvolver tolerância é muito grande. A intensidade ou a amplitude deve ser a máxima tolerável, porém não deve causar dor. Tá? A amplitude do pulso deve ser aumentada sempre que houver habituação, para tentar recrutar o maior número de fibras aferentes possível. Deve-se testar, né, entre aspas, inicialmente a TENS de alta frequência, independente do tipo de dor. Então, não é porque o paciente tem dor crônica que você tem que usar baixa frequência. Hoje em dia, existe uma tendência de se começar os testes usando alta frequência e, dependendo da resposta, você altera os parâmetros. Né? Porque nós sabemos que alguns pacientes vão responder melhor a baixa e outros vão responder melhor a alta, mas a chance dele responder melhor a alta ela é maior. Então, como você vai ter que escolher uma, né, vou usar alta ou baixa, escolhe primeiro a alta. E aí, se o resultado for ruim,
você deve mudar a abordagem. E eu não poderia terminar a apresentação sem agradecer os colaboradores, né, que realizam trabalhos em parcerias, especialmente com relação a TENS, né, para controle de dor, que é a professora Kathleen Sluka, o professor Mark Johnson, da Universidade de Leeds, e a professora Deidre Walsh, da Universidade de Ulster. Muito obrigado.